Então, para que a gente use... É importante falar que, assim, o câncer mais comum no mundo é o câncer de pele, é o carcinoma basocelular. A gente não perde para o carcinoma espinocelular e nem para as lesões que são pré-malignas. E fora o melanoma. Fora o melanoma, que é o câncer de pele que tem potencial para matar, ponto. Né? O que acontece é o seguinte, quando a gente começa a usar o filtro solar, a gente precisa usar numa quantidade adequada, que inclusive foi a quantidade mensurada para se fazer um fator de proteção solar, que é 2 miligramas por centímetro quadrado. Ou seja, a gente distribui essa medicação, porque filtro solar é medicação, por toda a superfície corpórea. Isso deve ser reaplicado a cada 2 horas. Isso se você não tiver numa situação, por exemplo, suando, entrando em água, porque aí você precisa reaplicar no intervalo de tempo menor. E é muito importante falar que filtro solar é para ser passado 15 minutos a meia hora antes de você se expor ao sol. Então, a gente não usa, com toda certeza a gente não usa a quantidade correta e nem o intervalo correto. Então, veja que isso é um ato falho nosso. Então, provavelmente, a gente tem essa proteção, provavelmente não, essa proteção ela não acontece como deveria acontecer. Isso com base no filtro solar. E aí a gente vai adequando e colocando na rotina os outros utensílios que também nos protegem do sol. E aqui entra óculos de sol, aí o chapéu, tudo isso que eu já falei isso pra você. E agora eu tenho uma dúvida sincera. Eu geralmente no meu dia a dia trabalho de camisa, enfim, tô coberto. Tenho áreas onde eu não tenho fotoexposição, não estou exposto ao sol. Meu braço, por exemplo, meu tronco, não estão expostos. Nessas áreas também é necessário o uso de protetor solar ou pode ser dispensável? Você está me perguntando se roupa protege. Exato. Então, assim, o que eu tenho para falar para você é o seguinte. A trama, o tecido e a cor interferem no fator de proteção. No fator de proteção, com toda certeza. Então, assim, quando você está com tecidos que são mais finos, quando você tem, por exemplo, cores mais claras de uma camisa, vai entrar radiação ultravioleta, ponto e acabou. Então, a sugestão é que você passe o filtro solar por baixo. Agora, tem as camisas que tem, né, o vestuário que tem fotoprotetor, né? Então, aí quando você tem essas roupas, literalmente, né? Essas vestimentas que tem o fator de proteção solar incluído, poxa, você não precisa passar filtro solar por baixo. Agora, assim, em área exposta, por exemplo, você está com a camisa, o dorso da mão vai ficar de fora, você tem que passar filtro solar. Você tem que passar filtro solar no pescoço, no rosto, na orelha, no couro cabeludo, caso você tenha calvície, né? Não tem conversa, tem que ser usado no intervalo correto, na quantidade correta, e é assim que a gente vai prevenir câncer de pele. Porque assim, quando a gente vai pra praia, todo mundo sabe que tem que passar no corpo inteiro, passa no rosto, reaplica, vai. Mas eu acho que o dia a dia que as pessoas talvez sejam mais interessadas. Que pega o dia a dia. Exato. Que acabam pecando aí de não passar o filtro solar e não utilizar. De uma maneira mais prática. Qual é a quantidade? Você falou de 2 miligramas, né? Por 2 centímetro. miligramas por centímetro quadrado. Mas de uma maneira mais prática. Não é a maneira mais prática. Então, num adulto, um adulto de mais ou menos 70 quilos, equivaleria a um copinho cheio, um shot. Sabe? Um shot de bebida alcoólica ali, literalmente isso. Então, vai dar 28, 30 gramas. Então, o jeito mais prático é a regra dos 3 dedos, entende? Que ela é baseada na regra dos 9, do ponto de vista de queimadura. Isso a gente aprende lá na faculdade. Mas a regra dos 3 dedos, então você coloca uma fila de protetor solar no seu 3 dedos aqui. E você tem uma cobertura adequada do ponto de vista de quantidade para o seu rosto, para o seu pescoço, para as suas orelhas. Tá? Então, que são as áreas que ficam mais expostas? Porque no restante a gente acaba usando